Olá, boa tarde. Tá todo mundo me escutando? Pode falar aqui no chat que sim ou que não. Todo mundo tá me ouvindo? Isso, tranquilamente. Ótimo, joia. Vamos lá. Pronto, joia. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso webinar, né? Hoje sobre eleições. Deixa eu aqui permitir, algumas pessoas estão chegando agora. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas. Tá todo mundo me ouvindo, né? Pronto. Primeiro eu queria pedir a vocês para a gente fechar aí as webcams, tá? Para a gente não ter alguns inconvenientes, ou então a gente não despertar a atenção aí das pessoas. E aí, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Socorro Macedo, sou sócia e diretora da Lefio. A Lefio é uma empresa que existe há 13 anos aqui no mercado, né? E a gente há 13 anos trabalha com marketing político. E
Deixa eu permitir algumas pessoas aqui, que o pessoal está chegando agora. E aí, a gente identifica quais são as opiniões públicas, né? Esse é o principal trabalho da gente. Quem chegou agora, por favor, desliga a câmera, só para a gente não ter alguns inconvenientes. Então, a Lefio, a gente trabalha há 13 anos, né? A gente tem dois segmentos aí, tem um segmento privado, empresarial, forte, e também um perfil político, né? Eu, particularmente, já trabalhei também na gestão pública, já fiz campanhas também eleitorais, assim como o Rosário, que é minha sócia, que vai falar aqui também hoje. E aí, qual é o trabalho da Lefio? O trabalho da Lefio é identificar o fluxo da opinião, né, da internet, localizadas, né? Então, o que, é que as pessoas estão falando de determinados temas naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, no Brasil como um todo, para que a gente paute as nossas estratégias digitais a partir da demanda e do que, é que as pessoas estão debatendo na internet. Então, com esse tipo de informação, a gente só não consegue extrair conteúdos melhores, o que é que as pessoas estão querendo, entender que aquele discurso ou não, ele foi interessante naquele momento, qual a repercussão disso, qual é a percepção da imagem, né, daquele gestor público, daquele candidato, daquele ator político no digital. Então, eu queria primeiro que vocês entendessem isso, né? A gente aí já fez trabalhou para gestões públicas e para campanhas também, majoritárias, vereadores, deputados e etc. E aí, eu queria que a gente organizasse aqui o debate, né? Primeiro, a gente vai ter as perguntas, podem ser feitas durante todo o processo, aqui no chat. Então, eu vou tá dando uma lida, vou estar mediando esse debate hoje aqui com vocês. Queria dizer para vocês que tem uma surpresa no fim, para quem ficar até o fim. Então, para vocês ficarem até o fim mesmo. Então, se fosse você, eu não ia perder. E aí eu esperava até lá. Então, no final, eu volto e digo qual é essa surpresa. E aí eu queria dizer que hoje a gente vai estar com o Juliano, que é cientista social, né, mestre e doutor em ciências políticas, é pernambucano, daqui da casa, né, e foi observador internacional das eleições nos Estados Unidos em 2016. Então, hoje ele vai estar aqui com a gente, falando desse cenário que a gente vai viver agora, né, com toda a pandemia, vai ser um outro contexto, né, que a gente acredita aí que finalmente o digital deve emplacar com tudo. E a gente vai ter Rosário, que é sócia da Lefio, né, especialista em ciências políticas também, mestre em comunicação e especialista em analisar essa opinião pública no digital, junto com o contexto social, atores políticos que são envolvidos, para que a gente utilize isso de uma forma mais estratégica para gestão pública e campanhas, no caso aqui nas eleições, né? Então, primeiro eu queria convidar Juliano para iniciar esse debate. Rosário, deixa eu te pedir para tu desligar a câmera, só para a gente focar. Vocês estão conseguindo ver? Obrigada. Vocês Um, estão conseguindo dois. ver, Juliano? Pronto. Juliano, seja bem-vindo, viu? Obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer ter uma pessoa deste nível aqui, pernambucano, conversando com a gente, entendendo a realidade da gente, né? Também. Então, seja bem-vindo e é com você. Eu que agradeço, agradeço demais, Socorro, Rosário, o convite. Para mim é um prazer bater esse papo com vocês. Vou tentar ser o mais objetivo possível dentro do espaço de tempo que nós temos, né? O meu objetivo principal, né? Boa tarde a todos e a todas que acompanham esse bate-papo. O objetivo principal dessa minha fala é apresentar três ideias centrais que, na nossa visão, ajudam a gente a compreender que mundo é esse em que a gente está inserido e, a partir daí, interpretar melhor aquilo que a gente percebe, né? Aquilo que a nossa percepção apreende e, com base nisso, tomar as melhores decisões. Então, é aí então que entra a fala na sequência de Rosário, apresentando aí como transformar essa percepção, né, da realidade em estratégias, em ações objetivas. Então, a primeira dessas ideias, e aí eu vou pontuar cada uma delas, a primeira dessas ideias é a ideia de poder simbólico. Isso porque essa fala ela gira em torno do poder da comunicação, ou seja, a importância
da comunicação. De uma maneira geral, todo mundo tem alguma ideia do quanto comunicação é importante, mas talvez a gente não tenha a real dimensão dessa relevância. Então, esse é o primeiro ponto de partida, ou seja, entender que comunicação é poder, né, e é poder simbólico. E aí a gente começa a partir de uma apresentação de um conceito básico, que é o conceito de poder. É aquela ideia, todo mundo sabe mais ou menos, né, do que se trata, mas não necessariamente a gente tem um conceito. Então, eu vou compartilhar com vocês, e talvez até vocês já tenham esse conceito ou um outro conceito mais elaborado, mas na ciência política a gente costuma partir de uma conceituação mínima. Então, uma conceituação mínima muito usual nas análises, nas relações de poder, é de que poder é a capacidade de influenciar alguém a fazer algo que normalmente ele ou ela não faria. Então, se há essa capacidade de influenciar alguém a mudar de rumo, ao invés de seguir por um caminho X, seguir por um caminho Y, a gente pode inferir que ali há uma relação de poder de A, né, quanto a B. E a gente pensa relações de poder a partir de alguns tipos básicos de poder, né? Essa influência pode ser exercida, por exemplo, através do poder coercitivo. As instituições coercitivas estão aí para demonstrar isso, né? Polícia, poder judiciário, etc., são instituições coercitivas. O poder econômico também é um poder muito usual, né, quando a gente pensa em análises de relações de poder. O poder político, que é o exercido através da autoridade política, né, quando se atinge determinada função em certas estruturas de poder, em instituições, se exerce ali o poder político. E aí, o que interessa mais a gente aqui nessa conversa, o poder simbólico. Tá? E o poder simbólico, de onde vem o principal recurso do exercício do poder simbólico? Ora, do poder econômico, o recurso são recursos financeiros. Do poder político, a autoridade, adquirida através da tomada de poder, seja pelo voto, ou seja por meios autoritários. Né? O poder coercitivo, através do exercício da força física, principalmente. E o poder simbólico? O poder simbólico se dá através dos recursos comunicacionais. Portanto, quem possui recursos comunicacionais está apto a exercer poder simbólico, ou seja, a influenciar alguém a fazer algo que de outra forma esse alguém não faria. A gente percebe isso muito claramente, por exemplo, no ambiente da publicidade, da propaganda, do marketing, e que através de mensagens há um processo de persuasão, de convencimento, a fazer com que determinada pessoa compre o produto X ao invés do produto Y. Isso gradualmente chega à política e aí é adaptado ao ambiente da disputa política para tentar convencer o indivíduo a votar no candidato A ao invés de votar no candidato B. Isso é exercido através do poder simbólico, através da comunicação. Então, essa é a primeira ideia central que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Isso é muito poderoso, né, para a gente ser redundante, né? O poder simbólico é extremamente poderoso porque ele tem o poder de construir a realidade, certo? Ou seja, é através do compartilhamento de mensagens que se constrói a realidade para os outros, né? Ou seja, que se interfere na percepção que as pessoas têm da realidade. E a depender da percepção que as pessoas têm da realidade, elas se comportam de determinada forma. Como convencer alguém a votar no candidato X e não no candidato Y, por exemplo? Ou aderir a uma ideologia X e não à ideologia Y? Interferindo na percepção que essa pessoa possui sobre a realidade. A partir daí, ela tende a tomar determinada decisão ou ter certos comportamentos, certas ações, a partir da percepção que ela tem sobre a realidade. E esse processo de construção da realidade tem passado por uma transformação muito grande nos últimos anos. Isso não é algo tão novo, se intensificou da década de 60 para cá, com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, principalmente dos dispositivos móveis, né, que a gente chama genericamente de smartphone. Mas o desenvolvimento dessas tecnologias, as chamadas TICs, tecnologias da informação e da comunicação, elas incentivaram uma mudança muito grande no que diz respeito às relações de comunicação. E quando as relações de comunicação mudam, as relações de poder mudam. Isso porque as relações de poder, elas tendem a variar em função das relações comunicacionais. Isso normalmente as pessoas, né, de uma maneira geral, perdem isso de vista. E é importante que a gente não perca isso de vista. As relações de poder variam em função das relações no que diz respeito à comunicação. Quando as relações comunicacionais mudam, as estruturas de poder tendem a mudar também. As relações de poder tendem a mudar. E as relações comunicacionais têm passado por transformações muito importantes nos últimos anos, certo? Ou seja, uma mudança de modelo, de um modelo baseado numa comunicação de massa unidirecional, caracterizada principalmente pela radiodifusão, tá certo? Não por acaso
a gente criou toda uma tradição de análise das relações políticas a partir de tempo de rádio e TV, porque as relações comunicacionais se davam basicamente a partir da comunicação de massa, unidirecional, de cima para baixo. Mas, como eu disse a vocês, da década de 60 para cá, a gente tem vivenciado uma mudança importante no mundo como um todo, influenciada justamente por conta das tecnologias. E aí a gente observa um processo de transformação, né, uma transição de uma comunicação de massa unidirecional centrada na radiodifusão para um outro modelo comunicacional, certo? Que é baseado na interconexão individual, ou seja, indivíduos interconectados em escala, numa escala nunca antes vista, certo? Não quer dizer que os indivíduos já não estavam interconectados. Nós sempre estivemos conectados em redes, mas não numa escala como a que a gente observa hoje. Então, a gente tem aqui um ambiente de intercomunicação individual, indivíduos interconectados em escala, através, principalmente, das redes ou dos sites de redes sociais, né, para a gente ser mais preciso no termo, são sites de redes sociais, ou então mídias digitais. O que a gente vivencia hoje é um ambiente híbrido, em que a gente tem determinadas características da comunicação de massa, unidirecional, ainda que a radiodifusão tem uma importância grande, e ao mesmo tempo a gente tem esse outro ambiente em que outros elementos estão inseridos, elementos que estão inseridos no contexto de indivíduos interconectados em escala, nunca antes vista. E aí, com uma característica muito importante, e aí tem a outra expressão. Se no primeiro momento eu chamei a atenção para a expressão poder simbólico, que a gente guardasse essa expressão com a gente, a segunda expressão a que eu chamo a atenção aqui é a ideia de conectividade permanente. Esse processo de transição dá origem a novas formas de sociabilidade. O que significa isso na prática? Todo mundo aqui já vivenciou isso, está vivenciando, e certamente tem episódios folclóricos, engraçados e às vezes mais sérios, dessa nova sociabilidade, né? Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que talvez aquilo que de maneira mais trivial ilustraria isso é que apresentar um namorado ou uma namorada nova aos pais perdeu importância quando a gente pensa em inserir esse novo namorado no grupo de WhatsApp da família, por exemplo. Né? Há toda uma preocupação sobre a inserção de novos personagens no grupo do WhatsApp da família, o que indica ali uma importância, né, algo relevante nesse ambiente. As nossas relações, elas passam a ser guiadas por novas formas de sociabilidade. E aí, então, a gente consome audiovisual de outra forma, aí os serviços de streaming estão aí para ilustrar isso. A gente consome música de outra forma, fonográfica, a indústria cinematográfica entra em crise. A gente procura emprego de outra forma, porque a gente tem o LinkedIn, por exemplo. A gente procura parceiros, sejam parceiros sexuais ou parceiros amorosos para a vida, através de aplicativos, a exemplo do Tinder. Então, há uma nova forma de sociabilidade que vai interferir nas principais experiências de vida da gente, a ponto da gente colocar em xeque a expressão realidade virtual e passar a considerar talvez mais, digamos assim, próximo da realidade a ideia de uma virtualidade real. A gente tem muito mais momentos de virtual com episódios de realidade, ou seja, vivemos uma virtualidade real, do que o inverso, uma realidade com episódios de virtual. Não, estamos conectados permanentemente. Daí a ideia que eu trago aqui para vocês para a gente fixar antes de concluir, a ideia de conectividade permanente. Então, estamos permanentemente conectados, estabelecendo e vivenciando uma nova sociabilidade, que a depender, né, de quem avalia isso, pode ser melhor ou pior. Algumas pessoas são saudosistas e, né, pensam, nossa, bom era na minha época que as pessoas jogavam bola de gude aqui na rua. Era uma outra época. Agora, a sociabilidade ela se dá de outras formas, né? E aí, seria ingenuidade da gente imaginar que isso só ficaria no campo, por exemplo, do consumo de entretenimento, né, ou da indústria de mídia em geral. Isso também vai interferir nas relações políticas, ou seja, não se faz mais campanha política do mesmo jeito, já não se tenta convencer o eleitorado do mesmo jeito, a opinião pública obedece a novas lógicas de ação coletiva, e aí, para concluir, eu trago aí um terceiro elemento que a gente precisa ter em mente, que ajuda a ilustrar, junto com poder simbólico e com conectividade permanente, a esse contexto em que a gente está inserido, que é um contexto de uma nova lógica da ação coletiva. A ação coletiva ela obedece a novas dinâmicas, que são dinâmicas inseridas nesse ambiente de indivíduos interconectados.
Então, na verdade, o que a gente vive é uma lógica da ação coletiva conectada. Isso ajuda a gente a pensar, né, ações coletivas como a greve dos caminhoneiros através do WhatsApp, e ela obedeceu a determinadas características, até episódios um pouco mais distantes aqui no nosso calendário, como os protestos de 2013. São novas lógicas de ação coletiva, objeto de estudo dessa interface entre a ciência política e a comunicação na qual eu estou inserido, e que tentam explicar para a gente o que é que está acontecendo no mundo. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria colocar para vocês, essas 3 ideias principais. A primeira, o poder da comunicação a partir do poder simbólico, né, com base nesses recursos, interferir e exercer influência sobre o outro, né, a ponto de fazer com que o outro passe a aderir a determinada ideia que antes normalmente ele não poderia aderir ou não iria aderir, ou seja, o exercício do poder simbólico através de recursos comunicacionais. Isso ganha uma relevância ainda maior porque vivemos nessa transição, num ambiente híbrido ainda, mas nessa transição de modelos comunicacionais cuja principal característica é a conectividade permanente, estamos permanentemente conectados, ok? E, por último, uma lógica de conquista da opinião pública que obedece a uma dinâmica distinta. Se as relações de comunicação mudaram, as relações de poder também mudaram. E essas relações de poder obedecem a novas lógicas da ação coletiva. É uma ação coletiva conectada. Melhor dizendo, interconectada, indivíduos interconectados em escala nunca antes vista. Então, essas são as 3 ideias centrais, Socorro, que eu gostaria, e Rosário, que eu gostaria de trazer aqui para colocar para o debate e preparar terreno, digamos assim, para a fala de Rosário, e me coloco à disposição para o nosso bate-papo. Obrigado. Oi, Juliano. Obrigada. A gente é que agradece aí a sua explanação sobre tudo, rapidamente, né? Sobre tudo isso que a gente viveu e está vivendo nesses últimos anos. E acho que foi importante para as pessoas entenderem um pouquinho que isso não aconteceu do nada, né? Que teve todo esse processo. E aí eu queria convidar Rosário. Primeiro eu queria pedir para quem chegou depois, eu sou Socorro, né? Eu sou da Lefio, uma das sócias da Lefio. E aí eu gostaria de pedir para a gente desligar os microfones, desligar as câmeras, para que a gente possa ter aí uma melhor experiência com todo mundo. Então, quem está aí com a câmera ligada, por favor, desliga. E a gente já pode começar a fazer perguntas, tá? Para Juliano, aí no chat, que depois eu vou fazer essa mediação. Queria agora chamar Rosário para ela conversar com a gente. Para quem não estava aqui antes, Rosário é sócia da Lefio, é minha sócia da Lefio, é especialista em ciência política, né? E aí mexe em comunicação também, e vai conversar com a gente agora como é que a gente tem que fazer para pensar em estratégia para agora, para 2020, nessas eleições. Rosário, é com você. Boa tarde, pessoal. Eu quero dizer que eu estou super tensa, porque eu nunca vi tanta gente importante aqui reunida, gente que me conhece desde os meus 17 anos, assim, tá aí Tati, tá aqui Pupi, tá aqui Fernando Silva, que foi o meu mestre na política, com quem eu aprendi tudo sobre movimento social, com quem eu discutia a política em si diariamente no Centro de Cultura Luiz Freire, e aí eu estou super lisonjeada de estar aqui conversando com vocês. O pessoal de Arco Verde, tem gente de Caruaru, tem gente de Belo Jardim aqui, tem gente de Petrolina, ou seja, é muito bom estar conversando com todo mundo. Vou trazer, Manuel Fernandes também está aqui, que é uma das pessoas que... Ah, tá certo. Eu queria que vocês conversassem no chat também, porque é muito ruim ficar falando sozinha e não ver o olhar de ninguém, não ver a expressão das pessoas, e a gente não sente o que as pessoas estão sentindo. Então, se puderem ficar conversando comigo pelo chat, às vezes eu desfoco um pouquinho, mas depois eu volto. Eu vou trazer para vocês, Tião está por aqui também, então eu estou entre amigos. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho um apanhado do conhecimento da gente nesses 13 anos com política, para compartilhar algumas tendências que a gente acredita que vai acontecer nessas eleições, no foco do digital. Eu vou compartilhar uma tela. Eu fiz Tião está em todas. Eu fiz uma apresentaçãozinha rápida para que ficasse mais norteado o nosso debate aqui. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Está todo mundo vendo? Tá ok? Tá ok, minha gente?
Tá Tá, ok. tá sim, Rosário, tá sim. Ok. Então, vamos lá. A gente começou convidando vocês, dizendo para vocês que em Pernambuco tem 5 milhões de usuários na internet, né? Foi o nosso convite. 250 mil usuários estão em Caruaru e também tem 250 mil usuários em Petrolina. Foi algo que a gente colocou para vocês. Em Arco Verde tem 50 mil. Por que que coloquei Arco Verde? Porque é a terra da minha mãe, então, assim, é da minha família, e aí eu tive essa preferência, e também uma parte veio de Ibimirim, que tem 15 mil pessoas. Então, o que é que essas pessoas estão falando hoje, né? O que é que em Ibimirim está acontecendo, o que é que em Arco Verde está acontecendo, o que é que no Recife está se discutindo. As pessoas estão falando a partir da sua localidade, cada vez mais, da sua perspectiva. E aí eu fui atrás para saber o que está se discutindo em Arco Verde. E aí, Tereza, você que está aqui, eu vi que Arco Verde está um debate muito grande em relação ao Parque Memorial, a Dácio Rabelo e sobre concurso. É isso que as pessoas de Arco Verde estão interessadas no online, para saber o que é que está sendo feito, o que é que está se discutindo em relação a isso. Já em Petrolina, o debate está sobre a Selfit e sobre coronavírus. Então, vocês já podem ver aí que de uma cidade para outra, obviamente, a gente tem coisas comuns ao Brasil, coisas comuns em relação aos estados, mas a gente tem especificidades que é do lugar que a gente mora, seja o bairro, ou seja a cidade, mas a gente quer saber há muito interesse em relação às preocupações, aos locais que a gente mora. E essas eleições, ela é municipal, então saber o que as pessoas estão querendo saber é extremamente importante nesse momento de se construir as narrativas que eu vou chegar lá. Em Caruaru, eu vi que o debate principal está sendo sobre seleção simplificada. Daniel deve estar por aqui também, e aí Daniel pode até explicar por que esse interesse depois, no BrisaNet e também no coronavírus. E aí, o que a gente, nesses 13 anos de Lefio, e quando discute política, o que a gente mais conversa quando o assunto é marketing político, é que a gente precisa falar aquilo que as pessoas querem saber. Quando você sabe o que as pessoas estão querendo saber, ouvir de você, se constrói aí uma narrativa focada em pessoas, né? A questão das pessoas no marketing, ela vem se colocando cada vez mais como essencial, como fundamental, o marketing centrado em pessoas, saindo daquela lógica que antes os mercados e os políticos pautavam o discurso, mas o discurso, a narrativa está sendo construída numa lógica muito mais forte, as pessoas falando isso, pautando, isso os jornais, eles sentiram isso, eles sentem isso, e na política não vai ser diferente. Então, a primeira tendência que a gente aponta aí é que é preciso que o político construa uma narrativa focada nas pessoas, no que as pessoas estão querendo saber, no que as pessoas estão querendo ouvir, quais são as necessidades das pessoas, que é o princípio básico de uma política pública. Então, a gente acredita que aquele político que sair daquele cotidiano de fazer uma campanha política focada em dizer qual é a agenda, até porque a agenda não vai ter mais a agenda de dizer aonde, que comício ele vai, né? Vai ser bem menor, se é que vai ter. Então, aquele conteúdo que a gente vê comumente sendo feito, só mudando o nome do candidato, essa narrativa ela não vai pegar, as pessoas estão com muitas informações, o excesso de informação só aumenta, mas se você tocar as pessoas e falar aquilo que elas têm interesse em ouvir, isso é importante. Isso você faz como? Você faz a partir de análises que a gente geralmente faz para entender qual é o comportamento dessas pessoas. O que essas pessoas estão interessadas em fazer? O que isso mexe? Isso mexe com confiança, né? A gente está num momento em que a gente desconfia de tudo, a gente entra aí num nível de desconfiança das redes sociais, do que se posta em qualquer tipo de veículo que não seja oficial. Então, a gente vai precisar ter uma narrativa que demonstre confiança, né? Aí vem o combate a fake news ferrenho, e o principal combate vai ter que ser feito pelos seus perfis, pela sua comunicação, e aí você vai ter que ter a agilidade para combater isso só se faz com monitoramento em tempo real. Quanto mais cedo você souber do que estão falando sobre você, mais rápido vai ser a sua intervenção de diminuir o prejuízo que isso venha causar. A questão de empatia, né, que é a palavra de ordem hoje,
nessa questão da pandemia, todo mundo fala de empatia, todo mundo está precisando de empatia, de se colocar no lugar do outro, e na política não vai ser diferente, isso vai ser bastante utilizado no discurso, na narrativa. Então, se você sabe o que é que o outro está precisando ouvir, e você coloca ali a sua agenda, isso causa uma empatia, isso causa uma aproximação maior, e isso vai bater na questão, por exemplo, de políticas, do que você pensa sobre o racismo, do que você pensa sobre eita, toda vez esse nome é muito complicado para que eu diga, mas do que você quer, do que você está pensando sobre a cidade, sobre a ciclovia. Então, as pessoas querem saber o que os gestores pensam sobre determinados assuntos. É uma comunicação personalizada, né? Você vai estar falando num veículo de massa, mas de forma personalizada. Hoje você vai poder falar sobre saúde, mas amanhã você vai falar sobre segurança. E não tem como não falar em colaboração. Então, a gente vive num sistema altamente colaborativo, onde a sua pauta como político vai ser construída também paulatinamente a partir do que as pessoas vão comentar. Então, se você tem essa visão de comunicação, você já vai sair na frente e fazer diferente do que a gente costuma ver em campanhas políticas, né? E aí tentar... E como é que fazer isso? Toda campanha, toda comunicação, todo marketing, ele deveria ser pautado em dados, né? Essa época de fazer marketing a partir do achismo é um marketing bastante ultrapassado, né? Você fazer alguma campanha, algum discurso, achando que... Então, os dados das redes sociais, eles estão aí disponíveis para fundamentar esses discursos, ou seja, além de você saber o que as pessoas estão falando, você sabe as pessoas que estão influenciando o discurso, de onde está vindo esse discurso, quem está falando esse discurso. Então, você tem uma análise aí da rede para poder, por exemplo, eu posso me comunicar diretamente com o influenciador, que eu sei que ele vai dispersar de forma mais rápida do que me comunicar com cada um. Então, isso é importante. E para segmentar, já participei de várias campanhas que a segmentação da comunicação, o indivíduo queria falar com Recife e estava segmentando a comunicação para São Paulo. Então, assim, as redes sociais, elas permitem que a gente segmente com quem a gente quer falar, e seja do sexo, seja da idade, ou seja da localização. E a gente pode achar que é um absurdo isso que eu estou dizendo, mas isso é muito comum. Então, essa questão da segmentação, estar atento ao que as redes sociais te traz de dados, ela vai qualificar e vai se tornar tua comunicação cada vez mais assertiva. E o dado para combater a fake news, né? Não tem outra forma de você combater fake news que não seja agir de forma ágil e saber o que estão falando de você. Você não ser o último a saber. Então, a partir do monitoramento que você faz em tempo real sobre a sua imagem, você vai ter uma agilidade para combater essa fake news, seja de forma extrajudicial, de forma judicial, ou seja, acionando os veículos e encontrar aquele onde está o problema para poder atuar de forma mais rápida. Então, o dado se torna aí fundamental. Então, eu já falei da construção da narrativa e falei da importância dos dados. E um terceiro ponto que eu queria, eu acho que eu já passei do meu tempo, mas eu queria conversar com vocês, é sobre estratégia. E aí eu vou... tem uma fala, um paper do professor Silvio Meira, que ele debate isso bastante em relação à construção de estratégia em campanhas, que elas, às vezes, estão focadas em audiência do que em construção de comunidade, né? É você olhar para a sua campanha política e entender que você está gerenciando comunidade de pessoas. Você não está construindo uma audiência. A audiência é algo que você constrói após você ter uma estratégia de uma comunidade. Você está ali gerenciando um grupo de pessoas, um grupo de comunidades que tem um interesse em relação a determinados assuntos, e você vai pautar aquela comunidade para testar a sua aderência à sua política e vice-versa. Então, se você não tem uma estratégia adotada, se você acha que está postando conteúdo de agenda de político, ou está respondendo fake news, ou está apenas indo de acordo com o que a mídia e o que a imprensa pauta você não tem estratégia, né? Você está nas redes sociais, mas não quer dizer que você tem estratégia digital. Para você ter estratégia digital, você precisa pensar qual é o discurso que você quer, aquele público que você quer chegar,
e atingir. Esse debate de estratégia é muito importante, e a gente fazia muito com os vereadores, porque tem vereador que ele ganha a eleição pelo voto de opinião, né? Então, e aí para nivelar o voto de opinião é aquele voto que você tem o seu público segmentado, sei lá, meu público segmentado são jornalistas, é o pessoal da cultura, é o pessoal, enfim, seu voto está ali fechado naquele tipo de público, e aí você precisa entrar naquele tipo de estratégia para conversar com aquelas pessoas. Então, é você saber quem você quer atingir e que pauta você quer chegar. Então, você constrói a sua pauta, não a pauta que constrói você. Então, é um pouco essa diferença que a gente precisa ter, esse cuidado. Só que aí a gente tem um problema que a gente só pensa em comunicação política quando a gente está nas eleições, né? A gente não tem uma estratégia política adotada independente das eleições. A gente trata as eleições de forma episódica. Essa palavra também não é minha, foi desse texto, desse material de Silvio Meira, que eu achei bem interessante, que é essa questão de você olhar a campanha política de forma de episódios. Você não olha como político a campanha para que ela seja mais uma etapa de um processo de construção de política pública. Então, a partir do momento que a campanha acaba, você acaba toda a sua estratégia digital, aí daqui a 2, 5 anos, 4 anos você volta, você não vai em 3 meses conseguir construir relações com as pessoas. Então, isso é muito importante, isso é um debate que a gente faz muito na Lefil, e que a gente sempre coloca que a estratégia política, ela é permanente. Eu estou falando um bocado em relação a isso, e aí, nesse ponto, a gente acredita, me desconcentrei um pouco, porque minha filha está batendo aqui na porta, e aí eu me desconcentrei por conta do home office, mas voltando, a gente precisa pensar também que a política, ela pode ser tratada em formato de plataforma. Quando a gente fala de plataforma, só vem à cabeça da gente o mercado, né? O mercado está em rede, o mercado tem plataformas, o e-commerce está bombando, mas a política também poderia ser construída em plataformas, em que a gente pudesse estar dando opiniões, estar vendo a opinião do outro, e estar aí construindo um pensamento em conjunto para estar modificando o que está posto. E aí você pode dizer, mas as plataformas já têm, o Facebook, o Google, ok, mas isso a gente poderia estar criando um ambiente, uma plataforma. Eu vou falar de coisas bem simples, de coisas que acontecem lá fora. Por exemplo, e até alguns políticos ensaiaram um pouco isso. Colocar suas ideias, porque quando a gente vai ver as proposições de governos que tem, elas são imensas, né? A gente nem entende o que tem muitas vezes ali, passam horas para fazer aquele caderno de plano de governo e, na prática, ninguém entende, ninguém sabe o que está ali. Mas se eu, de repente, colocasse meus eixos na internet, num site, o meu site tivesse meus eixos e as pessoas pudessem voltar, pudessem comentar, e aquilo ali servisse, de fato, para fundamentar a política que eu vou construir. E aí servisse, de fato, para um processo de transparência também. Então, quando a gente está falando de plataforma, está falando no formato de a política também construir plataformas colaborativas. Eu falo pra caramba e eu acho que o tempo está esgotando. Mas aí o quarto ponto que eu queria falar para vocês era em relação ao relacionamento, né? E aí, quando chega eleições, a gente fica enlouquecido com a quantidade de mensagens que vem na página do político e a gente não consegue responder. Então, assim, não adianta fazer conteúdo e quando as pessoas vão vir tirar as dúvidas sobre aquele conteúdo, que é o momento mais importante de você construir o relacionamento, você não tem equipe. Você não tem quem fale. Você não fala, ou você coloca robô. Então, é o voto a voto. É numa discussão daquela que eu posso ganhar um voto. Eu posso trocar a experiência com aquela pessoa que tem uma dúvida se vota em mim ou não. Então, o relacionamento, ele chega a ser mais importante do que a preocupação com a produção de conteúdo. Eu digo isso porque eu vejo nas campanhas, muitas vezes, a equipe de conteúdo gigantesca, e aí, aquela correria atrás do político para cobrir aqueles textos enormes que ninguém lê. E quando é na hora que o pessoal pergunta uma dúvida, não tem ninguém para responder. Então, se a gente puder inverter um pouquinho ou equalizar isso, é importante. E uma outra coisa é a gente entender que o digital, ele tem uma lógica na sua estrutura de comunicação. As redes sociais, elas são iscas. Eu não tenho como colocar um texto, um pensamento complexo dentro de uma legenda de um Instagram, por exemplo. É um momento de atração. Eu vou atrair aquele cidadão para algum outro lugar.
ou um site, ou um blog, seja lá o que for, ou vou levar ele para um e-mail, mas isso é a estratégia de embalde que a gente chama, é conseguir continuar conversando com aquela pessoa para além das redes sociais. Como é que vocês vão manter esse relacionamento, aquela conversa com as pessoas de forma mais aprofundada, para ir construir esse convencimento. E a última coisa, para terminar, é a gente pensar na questão da amplitude, né? A gente falou aí da narrativa, a gente falou da estratégia que tem que ter, a gente falou do relacionamento que é importante, mas a gente precisa aumentar essa voz, né? E aí, quando eu falo em amplitude, vem logo a questão dos anúncios. Eu vou falar um pouquinho sobre os anúncios também. Mas entender que a amplitude da gente precisa ser geolocalizada. A gente precisa saber quem é que a gente quer atingir. Eu vou dar um outro exemplo. Eu posso estar na cidade de Arco Verde, certo? Arco Verde está na minha cabeça, mas eu posso estar em Caruaru, mas eu posso criar uma estratégia para dialogar com grupos específicos de cultura, através dos grupos do Facebook. Eu posso geolocalizar a minha estratégia, seja ela por bairros, seja ela por temas, ou seja ela por amplitude geográfica mesmo. Então, isso é muito importante, a gente focar naquilo que realmente nos interessa e entender que isso está geolocalizado. Por exemplo, eu posso focar em blogs que falem apenas se minha pauta é educação. Para mim é muito mais interessante focar nos blogs que falam sobre educação do que tentar entrar em 3 meses num blog que está falando sobre saúde. Eu não tenho pauta sobre saúde. Então, é um pouco entender essa estratégia de amplitude. Obviamente, em termos de tendência de amplitude, as lives estão aí. Com certeza, se o Tribunal Superior Eleitoral não tiver nenhuma nova regulamentação, a gente vai passar o dia em lives políticas, assim como a gente tem um boom aí de lives em relação a shows, os políticos vão utilizar dessa ferramenta, é uma ferramenta ótima para se utilizar, a gente só precisa ter cuidado para não desgastar, né? A gente precisa ter cuidado para saber qual é o melhor horário, tornar essa live relevante, saber o que vai dizer, porque no dia a gente pode bombar, mas no outro dia pode cair, porque as pessoas viram que não tem nada interessante. E fazer uma live realmente uma experiência interessante. Então, de que forma você vai construir debates para tornar aquilo ali atraente? Mas lives, com certeza, vai ser uma das tendências que a gente aposta. Anúncio. O Facebook trouxe uma novidade ontem, ou foi antes de ontem, que vai mexer bastante com a questão de anúncio político, que é a possibilidade, e aí ele visando, obviamente, as eleições dos Estados Unidos, mas vai chegar, possivelmente, para a gente a tempo, que é a possibilidade que você tem de bloquear agora anúncios de políticos. Você pode gastar o dinheiro que for, mas eu vou poder bloquear e não vou querer ver nenhum tipo de anúncio para político. Isso vai fazer com que a gente tenha um desafio muito maior de quem está fazendo campanha da comunicação orgânica, sem anúncio. Porque os anúncios, agora vai existir essa possibilidade, né? Em relação, o anúncio é importante, é super importante, é fundamental, por conta até do algoritmo que tem, senão a gente fica invisível. O WhatsApp é uma das principais estratégias, tem como monitorar o WhatsApp? Não tem, mas a gente tem que pensar em conteúdo para ser disparado via WhatsApp, obviamente, respeitando as regras impostas. Ou seja, comunicação de massa não é interessante fazer, você pode ser bloqueado, fazer grupos também não é interessante, o ideal para a política é a lista de transmissão, dá trabalho, mas isso é a forma mais correta. Devo comprar disparos, isso está proibido, se você for denunciado, vão ter severas punições, e não é algo que se recomende. E aí vai entrar um pouco no debate que é comum na política ainda hoje, que é o número de seguidores e engajamento, né? Existe uma loucura ainda no Brasil, inexplicável, de aumentar o número de seguidores. As redes sociais amam, porque é um dinheiro super fácil para aumentar essa base, para dizer e sair no jornal que fulaninho é maior
do que cicraninho. Isso não reverte em nada em voto se eu não tiver o engajamento dessa base. Então, aumentar o número de seguidores sem estratégia de engajamento é dar dinheiro para o Facebook e ele agradece a sua contribuição. O Twitter aumentou aí, né? Essa semana teve aí uma divulgação, aumentou aí em 18% o acesso, volta aí como uma ferramenta fundamental para quem faz política, onde as tendências já, antes de chegar no Facebook e Instagram, a gente já fica sabendo, onde os jornalistas estão também, então serve para a gente pautar também a imprensa, então é uma mídia altamente recomendada. O Facebook, me perguntaram se valia a pena, tudo vale a pena, se você tem estratégia. O Facebook é uma mídia, obviamente não estão os jovens, as pessoas mais de 50 estão utilizando bastante o Facebook, ele tem sim a sua contribuição a dar, agora não adianta jogar conteúdo no Facebook igual ao Instagram e não conversar com as pessoas. E o Instagram teve uma surpresa bem interessante nessa última semana, que foi, pelo menos para mim, que foi o Instagram ser colocado como uma das principais mídias de acesso a conteúdo informativo. O Instagram é uma mídia de foto, né? Ela nasceu de uma forma, ela inspira, são fotos de você ver mais a vida das pessoas, mas aí teve essa surpresa de que as pessoas estão procurando informações também via o Instagram. Então, o Instagram é fundamental, agora saiba se comunicar no Instagram. Por exemplo, você colocar num texto, clique aqui no link, meu filho, o Instagram não tem link, é na bio. Então, utilizar essas estratégias de forma correta, ela é fundamental. E aí, para encerrar, eu estou já encerrando, a questão do influenciador digital. Me perguntaram bastante o que a gente achava sobre o influenciador digital. O influenciador digital está na pauta política, a gente está vendo aí Felipe Neto no Roda Viva, que foi uma coisa, assim, interessantíssima. O poder do influenciador digital é indiscutível, por mais que tenha gente contra, por mais que alguém diga para você, mas eles não estudaram nada, ralei tanto, não sei o quê. Não interessa. Eles venceram, eles estão aí, eles pautam, eles vendem, e eles têm o poder hoje na sociedade, querendo você ou não. Utilizar o influenciador digital para a política é bom, dependendo de que influenciador é esse, se esse influenciador vai ter um compromisso com você. O que é importante é ser transparente. Então, se você for ter um influenciador na sua estratégia de campanha, então é importante que você dê essa transparência para as pessoas. Tanto é bom para o influenciador como para você, mas que eles influenciam. Se alguém tinha dúvida, eles influenciam, sim, uma parcela. E o papel da militância ou de ativista? É o último ponto. Aí a gente passaria a tarde, à noite, conversando sobre isso. A gente iria falar de estratégia de robô, enfim, etc. Mas a militância ou ativista, seja lá como a gente queira chamar, tem um papel fundamental, sim. É ela que que ajuda a implantação das narrativas, é ela que vai subir o conteúdo lá para o topo dos trends, é ela que vai discutir, vai ajudar você a discutir. Não tem como um político sozinho disputar a narrativa. Ele vai precisar, sim, do apoio da sua militância. A gente espera que não seja paga, mas aí está na consciência e na perspectiva de cada um. Mas a militância, ela tem um papel fundamental na disputa da narrativa. E aí eu vou parar de falar agora, porque eu já falei bastante, e aí eu estou perdida aqui. Espera aí. Oi, Rosário. Vamos lá, tem algumas perguntas para você. É isso? Desculpa, pode continuar. Não, e aí são esses cinco pontos que a gente estudou e acha que quem vai construir hoje uma campanha, ele precisa estar atento a esses pontos. Obrigada. Joia. A gente que agradece, Rosário, foi ótimo. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar pela de Wesley. André, já já eu chamo você, viu? E quem quiser se inscrever no microfone, fica à vontade também. O Wesley perguntou, todos os candidatos estarão comunicando ao mesmo tempo. Nessas eleições digitais, modelo imposto pelo novo normal, como se destacar em termos de comunicação digital? Eu acho que é um pouco do que você falou aí, né? Ele perguntou antes até da Rosário entrar. Se você quiser fazer alguma consideração, Rosário, em razão dessa pergunta, fica à vontade. Faz todas que tem, porque aí a gente junta tudo no bloco. Então... Aí eu falo, aí o Juliano fala e... Ô, André, eu vou perguntar de Eliane, aí eu vou passar na frente, tá?
E aí depois a gente abre o microfone para você, tá, joia? Porque eu acho que casa com a realidade que a gente vai viver, que foi que a Eliane perguntou, como é possível dar credibilidade a uma mensagem diante de um cenário em que a comunicação está tão recheada de mentiras, né? Aí o debate das fake news, né? Inclusive sobre pandemia. Pronto, pronto, joia. Então, Rosário, são essas duas. Se você quiser responder essa, ou então a gente abre o microfone para André, que quer falar, Bora abrir e o o microfone e Antônio também quer escutar. falar. Bora abrir o microfone, a gente escuta Joia. as pessoas aí faz um bloco. André, por favor, você está escutando? Escuto e vocês me escutam? Sim, tá ótimo. Seja bem-vindo, Coisa viu? boa. Muito obrigado. Como eu sou professor, já estou trabalhando nisso há algum tempo, então estamos Sim, em casa. joia. Veja, eu vou tentar fazer a pergunta para o Juliano e para, desculpa, qual é o Rosário. nome? Para a Rosário. 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 Veja, Juliano, a sua explanação ela foi interessante porque você apresenta 3 pontos que são muito necessários. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão a partir do seguinte: o Brasil, ele começa a, pelo meu entendimento, ele começa a adentrar a esse processo virtual a partir de 2013, certo? Com as manifestações de julho. Aí, nós temos 2013, 2016 e 2018, em que o processo de influência digital, ele é muito grande, certo? E você fala de 3 pontos, que é o poder simbólico. Eu vou ser rápido, gente, por favor. O comunicativo e a nova lógica de ação. Aí, tem uma coisa que eu gostaria que você aprofundasse um pouco, que eu achei muito interessante, que é a intercomunicação individual. Por quê? Porque a lógica de comunicação de massa, ela influencia como um todo. Mas quando você vai para o locus, para o debate da intercomunicação individual, você mexe com a questão psicológica do sujeito. É por isso que quando a Rose coloca algumas coisas na análise dela, de saber o que está sendo debatido, e aí, eu acho que, assim, você sabe o que está sendo debatido em Recife? Você colocou 2 cidades do interior, Petrolina, Caruaru, não lembro, Arco Verde, enfim. Mas quais são os temas que em Recife estão em aberto agora? Por quê, Juliano? Porque a minha pergunta ela vai nesse sentido, assim, as redes, elas conseguem dialogar muito com o sujeito em si, individualmente. E isso faz com que ele se apegue muito ao debate. Por exemplo, é por isso que temas que mexem com a moral e com a ética, eles são extremamente retuitados, compartilhados e comentados, porque é o individual. Então, e aí uma pergunta vai nesse sentido, como que a gente, nesse processo de campanha, consegue, ao mesmo tempo, dialogar nessa intercomunicação individual que você apresenta, mas também apresentar um debate de massa? Por quê? Porque essa eleição nossa é uma eleição de majoritário prefeito e proporcional vereador. Para vereador, você tem a carnificina, que nós sabemos como que é. Então, eu gostaria que vocês dois pudessem explanar um pouco isso, né? Como é que a gente volta para o nosso locus aqui, e aí eu falo de uma eleição de vereador, e o voto de opinião é muito importante para isso, porque você disputa a opinião da classe média, mas na classe baixa você ainda vai pro tomar lá da cá, da política como ela é. Então, eu acho que é isso. Como que a gente consegue apresentar de pandemia, né? Esse processo híbrido que nós estamos vivendo, né? Bom, é isso, para não fazer discurso aqui. Difícil, viu, gente? Mas professor é foda. Obrigado pela atenção, viu? Oi, André, a gente que agradece. Perfeita essa colocação. Não tinha como fazer no chat, não, viu? Você está certíssimo. Juliana, com você. Eu agradeço demais, André, porque é uma oportunidade muito bacana da gente continuar a conversa, né? Porque como o tempo é curto, e aí então eu procurei pontuar, e aí quando com a sua pergunta a gente abre aí um espaço para desenvolver. E aí eu acho que na sua pergunta você já traz a resposta. Eu acho que você já apresentou a resposta. E aí eu vou recorrer a um teórico que provavelmente você conhece bem também,
que é o Manuel Castells. E aí você vai direto num ponto que ele sugere, teoricamente, e depois procura testar empiricamente, quando ele reúne as observações dele naquele livro. E aí, quem não leu aqui ou não conhece, vale a pena ir atrás, o Redes de Indignação e Esperança, que é um livro em que ele procura interpretar uma série de movimentos, né? Ou seja, uma nova lógica de ação coletiva, tentando identificar quais são as dinâmicas ali. E aí ele fala justamente nessa linha, André, do que você coloca. As redes, elas têm a capacidade de, a partir das histórias individuais, elas superpotencializam as histórias individuais. Isso cria um processo de identificação muito grande entre os integrantes da rede. E aí isso faz com que eles se sintam mais, para a gente usar uma palavra que de tão utilizada, tá desgastada, que é a ideia do empoderamento. Então essas pessoas elas se sentem empoderadas e aí os algoritmos colaboram nesse sentido porque eles fazem com que esses grupos eles se sintam mais confortáveis porque há um compartilhamento aí de percepção e de sentimento a respeito dessa realidade, né, compartilhada ali através dos símbolos, dos signos, através do que a gente falou aqui da história do poder simbólico. Então, a partir do momento que eles se sentem empoderados, essa indignação ela supera o medo de atuar, por isso que é redes de indignação e esperança, né? A lógica é a partir do medo e da esperança como dois elementos importantes para a gente pensar em psicologia social. E aí, então, como você bem falou, quer dizer, como pensar, aí, por isso que isso gera um envolvimento maior, né? A gente percebe um envolvimento enorme, e esse envolvimento ele se manifesta rapidamente, né? Basta a gente observar os eventos recentes nos Estados Unidos, a discussão sobre episódios racistas recentes nos Estados Unidos, o caso do menino Miguel aqui, como rapidamente aquilo ganha uma dimensão nas redes. Mas bem, indo especificamente e tentando ser o mais breve possível para tentar responder de maneira objetiva a tua pergunta. Indo especificamente, eu gostei quando você diz assim, campanha para vereador é carnificina, né? Exatamente, como se fosse assim, do pescoço, se a eleição, né, do pescoço para baixo é canela, campanha para vereador então nem se fala. E aí tem um outro elemento aí que eu gostaria aí, já tentando responder uma outra pergunta que foi feita no chat, que é o ruído, né? É um ambiente absolutamente ruidoso, no sentido de que é muito poluído. Há muitos candidatos, todo mundo vai estar fazendo campanha online, porque, ainda mais com a pandemia, essa é a alternativa. Então, como você estabelecer ali uma relação que se reverta em voto? Aí tem uma palavra-chave que é confiança. Quer dizer, como estabelecer uma relação de confiança? A gente está num contexto, e as pesquisas de opinião indicam isso, contexto de muita desconfiança em relação à classe política, sobretudo, mas em relação às instituições de uma maneira geral. E aí, tentando responder objetivamente a tua pergunta, é pensar no nicho. Isso porque uma dessas características da intercomunicação individual, como eu citei aqui e você pediu para desenvolver, é que esse nicho ele é também massa. Então, do ponto de vista quantitativo, a partir do momento em que você reúne indivíduos interconectados numa escala nunca antes vista, ou seja, supera-se a barreira espacial, né, geográfica, através dessa conexão dos indivíduos por meio das redes digitais. Então, aquilo que seria um nicho, ele pode ser suficiente para eleger você, inclusive com folga para vereador. Cabe identificar quais seriam essas características, e aí a publicidade já faz isso há algum tempo de maneira muito eficiente. Todo mundo aqui já deve ter sido alvo de anúncio publicitário dentro de uma lógica de publicidade e de controle, a partir da identificação dos seus hábitos, dos dados que a gente mesmo fornece para as redes sociais, há o que Rosário falou de segmentação. Então, é possível você segmentar, identificar claramente qual é o perfil do seu eleitorado e se direcionar para ele, especificamente para ele, de maneira muito segmentada. E aí esse nicho, do ponto de vista quantitativo, ele pode ser também uma massa, aquilo que seria uma contradição em termos, né? Um nicho que é ao mesmo tempo massa, mas é algo que já está colocado dentro dessa mudança nas relações comunicacionais, como o que já acontece no mercado em geral, e se a gente for pensar em eleições a partir de uma lógica da teoria econômica da democracia, ou seja, a democracia como se fosse um mercado de candidatos que seriam, entre aspas, produtos em busca de consumidores, entre aspas, que são os eleitores, que trocam o voto por políticas públicas, né, ou por uma qualidade de vida melhor. É possível, então, a partir dessa mesma lógica, pensar em segmentos que seriam nichos, mas que, do ponto de vista quantitativo, pode ser muito mais do que suficiente para eleger você.
Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, não sei. Obrigado. Obrigada, Juliano. Rosário? Ah, meu microfone estava desligado. Alguém me perguntou se a gente sabe sobre Recife. Eu coloquei mais o pessoal de fora, porque Recife a gente está o tempo todo vivenciando, e aí foi só para dar como exemplo. Mas a pauta de Recife de hoje ela é completamente nacional, assim como acredito que diversos estados. Então, a questão de Queiroz é um dos principais assuntos hoje abordado pelos internautas recifenses. Está em primeiro lugar no trend específico de Recife, e a expectativa para saber como é que o William Bonner vai comemorar a prisão e a queda do MEC. Então, a pauta de Recife hoje está nacional. Lá embaixo, a gente tem aí também uma pauta no Recife, que é em relação à expectativa aí de abertura de shoppings, né? Como é que isso vai se dar, assim também como a questão dos templos de igreja. Então, é uma pauta tá mais nacional do que hoje ela tá local. Mas local é muito focada nesse plano de retomada aí. Vamos para a próxima? Vamos. A gente tem aí Antônio, né? Antônio, por favor, ele quer fazer uma pergunta por microfone. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, foi um grande prazer escutar vocês, tanto o Juliano como a Rosário. Chega a ser uma lufada de conhecimento diante de tanta informação ruim que a gente tem visto nos momentos. Parabéns aí pela Lefio, pelo time. A minha pergunta, não sei se ela foi respondida, mas diante de tanta... bom, eu acredito que o braço de comunicação de uma campanha política ela é mais simplesmente um tentáculo de toda uma estrutura que essa campanha tem que existir, ou de estratégia que esses candidatos têm que ter, né? Então, a maioria dos candidatos que a gente percebe hoje, pelo menos no meu ponto de vista como usuário comum, é que não há estratégia. No Brasil nunca houve estratégia de marketing político, né? Ou estratégia de marketing de ser eleito, mas não dentro do conceito social de estratégia de marketing político. Consequentemente, como o Rosário falou, a comunicação fica sendo pontual nos momentos de eleições, né? Mas como é que a gente pode lidar, então, com tanta informação falsa, tanta falta de estratégia para escolher um candidato? Essa é uma primeira pergunta. Aí eu faço analogia, não sei se vocês chegaram nesse nível de discussão, mas eu queria fazer analogia com o governo americano, né? A eleição do Trump esse ano também, que, assim como a eleição do Obama, naquela época foi um grande exemplo de mídia social para eleger candidatos políticos. Como é que vocês estão enxergando esse movimento dentro da eleição do Trump, que agora tirou da OTAN, vai sair da Alemanha os militares, diz que não vai mais dar dinheiro, está tendo aquela confusão lá na parte de racismo dos Estados Unidos. Como é que vocês fazem um comparativo entre as eleições que vão... Eu sei que as eleições esse ano são para governadores e vereadores, mas como é que vocês fazem um pouco de analogia entre essa estratégia de marketing da política americana e a estratégia de marketing do Brasil, de uma forma mais geral? Obrigado. Essa pergunta eu vou deixar para Juliano, que é especialista das eleições norte-americanas. Eu não vou me atrever a falar, não. É com você. Mas então fala, Rosário, das questões do Brasil, né? Como é que a gente consegue identificar esses processos de falsas informações, ou como o Juliano falou, da credibilidade de um político para a gente possa escolher eles? Perfeito. Eu começo isso? Comece aí. Antônio, vê, quando você diz assim, eu até anotei, né? Não há estratégia no Brasil quando se fala em marketing. Eu acho que a gente pode dizer que, de uma maneira geral, não há estratégia no Brasil para nada. Por um motivo muito simples, a gente não tem uma cultura de tomar decisão baseada em dados. Exatamente. O combate à pandemia é um exemplo disso, certo? Isso é lamentável, isso mostra o quanto a gente ainda precisa aperfeiçoar processos de coleta e sistematização de dados e disponibilização de dados para a tomada de decisão, e o quanto é preciso se criar uma cultura de tomar decisão com base em evidências. E aí eu vou contar para você um caso particular. Quer dizer, minha esposa é médica. Quando a gente se conheceu, ela me apresentou uma expressão que eu nunca havia escutado, porque eu sou paciente. Ela disse, não, porque medicina baseada em evidências. Eu, como assim medicina baseada em evidências? E existe medicina que não é baseada em evidências,
E isso foi mais de 15 anos atrás, quer dizer, durante a Covid agora, a gente viu muita medicina não baseada em evidências. Então, imagina, se isso acontece em medicina, imagina para outros campos do conhecimento. O quanto as pessoas tomam decisão intuitivamente, com base em tentativa e erro, de maneira irresponsável e utilizando aí pessoas como cobaias ou então o dinheiro público, né? Então, e é por isso que essa conversa da Alefio é super importante, porque a Alefio, há um bom tempo, coloca justamente essa questão, como tomar decisão baseada em dados. E os dados nunca estiveram tão disponíveis. Esse é um outro elemento. Lógico, há toda uma dificuldade e um desenvolvimento de processos mais sofisticados para tornar cada vez mais simples as formas de se manusear esses dados. Mas nunca a gente teve tantos dados disponíveis sobre tudo que você imaginar, né? Então, o mercado utiliza isso muito bem. Todo mundo aqui já deve ter recebido, como eu falei, pop-up ou anúncio, porque visitou um site, ou seja, essas informações elas são coletadas e chega a gente de maneira muito precisa. Então, com relação à informação falsa, tem evidências que têm apontado aí, inclusive recentes, de pesquisas desenvolvidas inclusive por uma pesquisadora aqui da UFPE, foi minha colega de graduação, hoje é professora da UFPE, professora Nara Pavão, que tem apontado que a fake news desempenha um papel, digamos assim, não tão relevante quanto costuma se imaginar no processo de tomada de decisão do indivíduo. Ou seja, em outras palavras, eu pretendo votar no candidato X, não vai ser uma fake news que vai fazer com que eu mude de opinião. Normalmente o sujeito, isso para informação em geral, normalmente o sujeito busca informação para confirmar as suas convicções. Então, aquele sujeito que consome a fake news, normalmente aquela fake news traz ainda mais conforto para ele, né, confirma as suas percepções, certo? Então, a informação falsa como um elemento, uma variável relevante para fazer com que o indivíduo mude de opinião, é menos provável que isso aconteça, é um percentual muito pequeno. Isso por quê? Aí eu volto para a resposta anterior que André colocou. No mais das vezes, são outros elementos que levam o sujeito a tomar sua decisão. Tá? Infelizmente, as pessoas não dizem assim, deixa eu ler o programa de governo do candidato, né? Vou ler o programa de governo para tomar minha decisão. Não. Do mesmo jeito que a gente, quando está em dúvida entre o iogurte X ou o iogurte Y, dificilmente o indivíduo lê as informações nutricionais antes de tomar sua decisão. Se a gente lesse informação nutricional, ninguém aqui consumiria refrigerante. Concordo? Ninguém consumiria refrigerante. Então, e as pessoas consomem refrigerante, consomem Coca-Cola. Então, se a gente tomasse nossas decisões com base nas informações, se isso fosse uma regra, mas normalmente o que leva a gente a tomar a decisão são elementos, e aí a economia comportamental tem trazido cada vez mais evidências nesse sentido, né? São elementos irracionais. Ou seja, a gente não é guiado pela racionalidade, não. A gente normalmente busca a informação para confirmar ou nos deixar mais confortáveis com uma decisão que a gente já tomou de maneira irracional. Então você escolhe o candidato porque você sente firmeza, ou porque ele fala melhor do que o outro, ou porque ele se apresenta melhor fisicamente, esteticamente, e o outro não. Né? Dificilmente as pessoas, é pouco provável que a pessoa vai estudar a história pregressa daquele candidato. Se isso fosse verdade, a gente não precisaria de lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma evidência de que ninguém a maioria da população é capaz de eleger e reeleger um sujeito ficha suja. Então, é isso. E sobre a estratégia, para finalizar, desculpa, deixei para o final, estratégia de marketing, a gente acaba emulando, né, replicando, adaptando, normalmente, o que acontece lá. Né? Quando o assunto é marketing eleitoral, os Estados Unidos eles são muito craques nisso, eles fazem isso como ninguém, e é bem possível que estratégias que surjam lá sejam replicadas aqui. Normalmente acontece lá primeiro e é replicado aqui. Isso não é uma exclusividade da gente ter um presidente da República que emula o presidente da República de lá, não. Isso acontece em vários aspectos, inclusive no marketing também acontece nessa linha. Muito obrigado, Juliano. Vou começar. Eu li. Eu li. Tá tudo preto aqui. Por que minha tela tá toda preta? A gente está te ouvindo, Rosário. Deve ser a conexão. Pode seguir, a gente também está te vendo. Tá. A gente também está te vendo. Eu li todas as perguntas, tá? Eu vou condensar numa resposta só. Puxando logo pela de Antônio, a questão da confiança.
Tem uma coisa nas redes sociais, no Google, que foi muito bom, que para quem não tinha memória, o Google dá a memória para você. E aí, a primeira coisa que é importante é você estudar a história daquele candidato, né? É importante você olhar no Google, antes das eleições, o que aquele cara fez, como é que ele se posicionava. Porque nas eleições, às vezes, é uma coisa, mas antes ele não tem como apagar o histórico. Então, isso é uma coisa que a gente sempre recomenda. Uma outra coisa é em relação à pauta. Você ir entrar e se relacionar com a pauta, testar ele nas redes sociais com perguntas para entender se tem consistência aquela pauta. Então, isso também é algo fundamental. E eu acho que o mais importante é saber se aquele discurso dele está baseado em dados, em análise sobre a cidade, por exemplo. Qual é o tipo de conhecimento que ele tem, por exemplo, sobre a Feira da Sulanca em Caruaru? E aí você tentar entender se por trás, porque às vezes mais importante do que o político é a equipe que está por trás dele. Então, saber quem é que está assessorando aquele candidato, saber qual é a equipe que está ajudando a ele a construir as políticas e aquele pensamento político, muitas vezes é mais importante do que o próprio candidato em si, porque é ali que está a base, a estratégia e o estudo que vai fundamentar aquele discurso. Então, tudo isso é muito importante. Em relação a fake news, a confiança está completamente abalada. Eu estava vendo que o grupo de família é um dos principais espaços para estar jogando fake news, e não vai ter outra forma que não seja buscar se informar em veículos de comunicação ou nos próprios canais dos candidatos. E eu sempre estou dizendo, se tem uma fake news e o candidato não responde essa fake news nos canais oficiais dele, ela vai ser dita como a mais verdade. Porque se falam de mim uma coisa que eu não sou, eu vou ter que me contrapor aquilo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, é muito importante estar atento aos próprios canais dos candidatos. Então, eu diria que é o histórico, testar a qualidade da construção da pauta dele e ver acompanhar essas redes sociais dele. Algumas pessoas estavam perguntando aqui, mas como é que vai atingir as pessoas que não estão inseridas nas redes sociais? Eu não acredito que não exista hoje no mundo um ser, pode ter 1, 2, 3, 4, você não vai atingir todo mundo, mas aquele que não está no WhatsApp. 99% está no WhatsApp. Então, assim, não existe mais essa divisão entre quem está e quem não está na rede. É a mesma coisa de quando chegou a energia. O digital, ele faz parte da nossa essência agora, ele faz parte do nosso dia a dia. Não existe uma pessoa offline e uma pessoa online. Existe uma pessoa, e ela está inserida dentro de um universo em que ela, de alguma forma, ela vai ser impactada pela comunicação online. Então, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja alguém que está no Facebook e conversou com ela em casa, então não tem como pensar que existem pessoas que não vão ser impactadas pelo que está sendo postado. Como se monitora, como é que se sabe os temas das cidades? Aí, a gente tem um conjunto de ferramentas, tá, que puxa... Obrigada a você, Antônio. A gente tem um conjunto de ferramentas que puxam menções públicas, que são sem saber quem são as pessoas. Então, a gente tem um respeito aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei quem são as pessoas que estão dizendo, porque não me interessa saber quem é a pessoa, me interessa saber o que essa pessoa está falando. Então, é um conjunto de informações que chega via ferramentas, e aí tem vários analistas que vai analisando aquela informação a partir de estratificações. Eu vou olhar se aquelas pessoas estão gostando ou não do discurso, eu vou olhar qual é o principal discurso, eu vou olhar se aquilo está aumentando ou está crescendo, e aí, a partir disso, a gente vai construindo inteligência a partir dos dados. Então, o monitoramento é feito dessa forma. Então, a gente diariamente monitora esses temas a partir de diversos canais, obviamente nada de pegar das pessoas, porque é menção pública no digital,
se coloca na ferramenta sem saber quem é, e eu vou conhecendo. É como se eu estivesse numa vila, numa aldeia, e eu estou com o ouvido aberto para ouvir aquelas pessoas naquela praça pública. Eu só vou pegar isso e organizar, e dizer que esse grupo é mais a favor desse tema, mas existe um outro grupo que é mais a favor do outro tema. Essas pessoas estão querendo isso, estão questionando isso, e queriam que isso fosse assim. E a última pergunta que eu vi aqui, para encerrar, 2 perguntas para encerrar, era em relação a influenciador digital. Se você deve fazer mais de uma campanha, eu acho complicado, mas, obviamente, é uma decisão sua, porque como é que você vai estar fazendo campanha para 2 prefeitos, por exemplo? Isso vai mexer com a sua credibilidade. Eu não acredito em ninguém, em nada que fique em cima do muro. Eu acho que a gente tem que saber de que lado a gente está sambando, senão o negócio fica estranho. Então, ou você está de um lado ou você está do outro. Mas de todos os lados, eu acho que isso perde relevância para você. Em relação à cobertura, né, a oposição, Fernando perguntou como é que a cobertura da próxima campanha pode favorecer a construção de uma perspectiva de respeito aos direitos humanos. Vai ser difícil, porque a cobertura da imprensa, às vezes, é muito pautada no conflito político de um partido com o outro, né? Porque, infelizmente, às vezes, a mídia ela é pautada no que dá ibope, né? No que vende a informação. E a gente está no momento em que a política ela é polêmica, a gente está mais na polarização do ódio, do contra, do que de construção de perspectivas de políticas públicas. Então, para um debate de direito humano entrar, muitas vezes, numa pauta, como a gente tem visto, é preciso coisas terríveis estarem acontecendo. Aí eu acho que cabe às entidades que trabalham com direitos humanos ter um trabalho mais forte e mais presente e não desistir de pautar a mídia. É um trabalho árduo, mas ele é necessário para que se consiga ter mais espaço e qualificação da política, da pauta em torno dos direitos humanos. É isso. Rosário, muito obrigada. Acho que tem só mais alguma pergunta durante que você estava fazendo, para poder a gente encerrar, tá, gente? Estou preocupada com a agenda deles. E aí eu tinha prometido que era 45 minutos, já está em um pouco mais de 1 hora, e eu quero fazer a surpresa para vocês. Milena, boa tarde, pessoal. Minha pergunta é para Rosário. Você falou sobre o cuidado ter com as lives para não desgastar o público. O que você diria em relação à produção de conteúdo em si? Exemplo, feed, stories e anúncio. Porque está todo mundo querendo falar o tempo inteiro sobre os fatos, sobre o posicionamento. Saber o que as pessoas da cidade versus o que elas estão pensando vai ser suficiente para eu dosar meu conteúdo, além do monitoramento também. E aí eu não falo somente da qualidade em si do conteúdo, do que vai ser dito, mas até mesmo da frequência. Como é que seria o meu termômetro nesse caso? O termômetro nesse caso é mais ou menos assim. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Story tem um papel diferente do Facebook, que tem um papel diferente do feed do Instagram, que tem um papel diferente da live. Então, assim, você vai precisar adequar seu discurso a partir do que as ferramentas elas proporcionam. E você começar a sentir, botei uma pauta, sei lá, sobre educação no Instagram, ninguém me respondeu, mas eu botei uma pauta no Facebook e ali houve um debate enorme. Opa, já estou sabendo que ali o pessoal está mais ligado nesse tema. Então, você vai ter que ter esse termômetro de dividir o que você quer falar com o que as pessoas também querem que você fale. Por exemplo, o principal termômetro são as perguntas que te fazem. Então, se eu tenho uma demanda constante de perguntas sobre, sei lá, segurança pública, é um tema que eu vejo que o pessoal se interessa. Então, eu vou explorar mais isso. O que não dá para fazer é replicar o conteúdo igual em todas as redes. Então, isso é muito importante. Sobre a live, é o cuidado de não, por exemplo, todo dia você ter uma live do seu candidato. Vai ficar insuportável. Então, organize um horário que seja mais adequado e, principalmente, pensa num conteúdo, de repente, um debate seja mais interessante do que ele ficar falando sozinho. De que forma o teu conteúdo vai agregar, de alguma forma, alguma coisa útil para quem está ouvindo, né? Então, assim, a gente não tem mais paciência para escutar tanta
propaganda besta. Então, assim, a gente precisa ter gente que fale algo que realmente agregue e que vá fazer, né? Então, essa transparência. Por exemplo, só para fechar, tá? Porque eu fico lembrando das épocas de campanha, aí vem na minha cabeça um monte de coisa. Um debate super polêmico era quando o candidato mal aparece para apostar e a equipe é a equipe que posta pelo candidato. Então, assim, uma live é o momento do candidato estar lá, com a cara aberta, para estar debatendo com a sociedade. Então, isso é enriquecedor, ter essa oportunidade. Então, você vai, não existe uma receita pronta, você vai construindo o seu conteúdo a partir desses toques. O que é que o povo está falando, o que é que o povo está comentando, o que é que eu quero postar, que é importante, para onde eu vou levar esse pessoal e como eu vou estar comunicando. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não tem quem aguente mais conteúdo para dizer que o candidato X e Y vai na casa da China, vai visitar o museu, aí bota aquela foto com criança, ainda vem a foto da família, aí pega o menino com o candidato que tem criança, aí aquela foto da família linda do domingo, aí vem a esposa, aí a esposa se mete também no conteúdo, isso é outra coisa, é a última coisa que eu vou falar. A pior coisa de campanha é quando a família se mete. Minha gente, é terrível, porque não tem estratégia que dê jeito. Então, assim, faça um acordo no início do processo. Todos os pitacos são bem-vindos, mas não tem poder de decisão. Pode vir a mãe, a esposa, o filho, o sobrinho, que entende de rede social, mais do que tudo, mas quem decide é você, porque senão fica o samba do crioulo doido. É isso. Obrigada, e eu vou acabar aqui, porque senão por mim, eu ficava aqui a noite todinha. Ô, gente, obrigada, Juliano, obrigada, Rosário. Obrigada aí pelo tempo, né, a mais que vocês disponibilizaram nas agendas. E eu queria oferecer para vocês, gente, para quem ficou aqui até agora acompanhando, a Lefio, a gente vai fazer um curso de WhatsApp para as eleições, tudo online, e outro de mídia online também focado nas eleições, né, especial para a campanha. E aí, para quem ficou até agora, eu vou colocar o link aqui, tem 50% de desconto, os cursos vão começar no dia 4 de agosto, vai ser do WhatsApp focado para eleições, e no dia 11 de agosto, o de mídia online. Então, quem quiser aí, já garante, tem que se inscrever até a meia-noite de hoje, viu? Então, pode passar para o amigo, para quem for, mas é uma oportunidade para vocês terem aí esse curso, vão ser 4 horas, tá? Vai ser com o Rosário, e também a equipe da Lefio, comigo também, né? Então, quem quiser aí, tá aí a oportunidade. Juliano, vamos tomar um café e falar das conspirações do mundo. André, queria fazer outra pergunta. E aí, André, eu vou pedir para eles deixarem os contatos, porque aí você vai falando com todo mundo. Eliane, se eu só explicar, como é o curso de mídia online, como é todo detalhe, você tem nesse link, tá? Todo detalhe está nesse link, toda a programação está aí também. Então, qualquer dúvida pode falar. Vai ser ao vivo, como aqui. Isso. Eu não sei se era isso que ela estava perguntando. Vai ser ao vivo. Isso, vai ser ao vivo, como a gente está fazendo aqui, tá? A gente vai mandar um link depois, vai ter... era o conteúdo. Era o conteúdo mesmo, foi mal. Pronto, mas tem lá planejamento, como segmentar, essa conversa toda que a gente está falando aqui, como segmentar, conversar com aquele eleitor específico, com o que é que precisa falar, que tipo de estratégias e de indicadores são importantes. Então, o conteúdo está lá bem detalhado. E aí eu vou deixar para as considerações finais. Pensei que você ia sortear o curso para quem ficou até o fim. André, vamos deixar para a próxima, viu? Essa ideia foi boa. Sim, então queria levar as considerações finais para o Juliano e para a Rosário. Realmente, se a gente se encontrar, a gente vai ficar aqui nesse debate. E que vocês deixassem os contatos para quem quiser conversar com vocês aí depois. Bem, eu queria agradecer, né? Para mim é sempre um prazer participar de uma atividade como essa. Prazer enorme conversar com vocês da Lefio, com, poxa, uma audiência super qualificada, né, que traz tantos elementos bacanas para a gente refletir conjuntamente, né, acho que isso aqui é importante. E me coloco à disposição, André, já topei, deixa passar esse distanciamento social que a gente combina.
E eu estou à disposição. Eu vou digitar, vou aproveitar para digitar aqui no chat o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, página, rede social, essas coisas, eu estou à disposição. Obrigado, Socorro, obrigado, Rosário, especialmente a vocês, obrigado a todos que acompanharam. Eu só tenho a agradecer, porque é um prazer estar com o Juliano, era um encontro que a gente tinha, era um encontro de um desencontro eterno, e a gente conseguiu se encontrar, eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu gosto muito de discutir política, eu passaria horas, e com a riqueza dele, de conhecimento dele, que é bom mesmo. Então, eu só tenho a agradecer você ter aceito o convite, e já convidar para uns próximos, e agradecer a todo mundo que está aqui. É muito bom compartilhar ideias, conhecimento, trocar, e é isso. Estou à disposição aí, coloquei meu e-mail, tem meu telefone, vocês me encontram nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo, estou às ordens. Obrigada. Gente, agradeço. Obrigada também. Vou deixar só mais um tempinho aqui que Juliano escreveu agora o e-mail, Rosário também, para quem quiser copiar, tá joia? E a gente se encontra mais. Isso aqui é um começo de uma conversa. Aí vocês fiquem à vontade, e a gente tem outros materiais que a gente vai mandar durante esse tempo aí. Quem tiver afim, massa, fica com a gente recebendo. Quem não quiser receber material da Alifio, tem lá um botãozinho, fica à vontade para sair aí da lista, mas a gente não usa como spam, e a gente vai mandar material bem legal para assessorar vocês aí nessa luta junto com toda essa mudança de cenário. E aí, queria agradecer a vocês novamente. Tchau, obrigada a todos. Boa noite, Juliano. Brigadão de novo, Rosário. Obrigada novamente. E um beijo para todos. E vai estar gravado, obrigado. gente. Vai estar gravado no YouTube da Alefio, tá joia? Beijo, tchau.